Oi gente, tudo bem? Aqui é a Paula do No Mundo da Paula. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje eu vim falar sobre viajar sozinha, como começar a viajar sozinha. Esse é um assunto que está sendo muito discutido, eu não vou dizer assim que está na moda, porque as mulheres sempre viajaram sozinha, mas hoje está sendo, nos últimos anos tem sido um assunto muito discutido. Muitos blogs estão falando sobre mulheres que viajam sozinha, a gente vê na televisão, a gente vê inclusive filmes, teve aquele filme Wild, eu não lembro como chamava em português, mas acho que eles usaram o mesmo nome, Wild, e vários filmes sobre mulheres que viajam sozinha, e eu sou uma mulher que viaja sozinha, eu já viajo sozinha, já tem quase 10 anos que eu viajo sozinha, que eu fiz a minha primeira viagem sozinha, e eu sou uma pessoa que eu sou super pelo fato de você viajar sozinha, e hoje eu vim dar algumas dicas de como você viajar sozinha. Viajar sozinha não necessariamente era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, nunca foi uma coisa assim que eu pensei que eu ia fazer na minha vida, mas foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, naturalmente. Eu vejo muita gente falando: ai, fulana, você precisa viajar sozinha é libertador. Eu até concordo, mas a gente também não tá aqui pra ditando regras na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu adoro viajar sozinha, eu acho que pra maioria das pessoas é muito libertador, você se conhece, mas o fato é que não é pra todo mundo, infelizmente não é pra todo mundo. Mas se você quer começar a viajar sozinha, hoje eu vou dar umas dicas pra você ir aos poucos, treinando, aos poucos perdendo o medo de viajar sozinha. Não é nenhuma novidade pra vocês que eu sempre gostei de viajar, mas chega um momento que fica meio complicado você casar com outras pessoas. Tem que ter o tempo, as pessoas têm que ter férias, tem que ter o tempo pra viajar, o mesmo junto com você, tem que ter a preferência de destino junto com você, tem que ter o dinheiro junto com você, que é uma das coisas mais importantes. E às vezes é meio complicado você casar uma ou mais pessoas que tenham o mesmo tempo, que possam ter férias na mesma época para viajarem junto, que tenham dinheiro para viajar juntos, porque isso é muito importante. E que também tenha vontade de viajar para os mesmos destinos. Às vezes você quer viajar, sei lá, você sonha em ir para Argentina e sua amiga não quer ir para Argentina, ela quer ir pro Peru. E vocês não terminam não dando certo isso. É muito difícil, às vezes, casar todo mundo que quer ir para as mesmas coisas. E foi justamente numa dessas que eu comecei a viajar sozinha, porque eu não achava companhia. Eu conseguia viajar com as pessoas 2 ou 3 vezes, mas eu queria viajar mais do que isso. Hoje eu viajo mais do que isso. E aí eu resolvi viajar sozinha. Então a primeira dica que eu dou pra você que tem vontade de viajar sozinho e que não arrisca é pra você começar pequeno. Muita gente diz assim: nossa, eu quero ir pra Alemanha, quero ir pra não sei aonde, mas eu nunca viajei sozinha, tô desesperada, tô com medo, não sei se eu vou. E a dica que eu dou pra vocês é sempre começar pequeno. Nada lhe impede de você ir, sei lá, pra China. Eu quero ir pra Mongólia, vou viajar sozinha, minha primeira vez viajando sozinha, vou pra Mongólia. Eu não tô dizendo a você, não vá, vá. Mas eu acho que é muito mais fácil quando você começa pequeno, quando você começa ali na cidade ali do lado. Sabe aquela cidade ali do lado da sua casa que você nunca foi? Você pode começar em um final de semana sozinha. Você pega um sábado, um domingo e você vai àquela cidade ali que é 50 quilômetros da sua, que você nunca foi. Você pega, anota nos mapas os pontos que você quer ir e você vai. Eu vejo muita gente que não conhece cidades nos arredores da sua própria cidade. E diz: eu quero viajar para Paris sozinho, eu quero fazer isso e aquilo. Começa viajando perto de casa, sabe? Começa indo para aquele que tá ali do lado, que aí você já vai pegando as manhas de como é viajar sozinho e isso vai lhe ajudar a você fazer viagens maiores. Eu vejo gente de São Paulo que nunca foi pra, sei lá, cidades que são perto de São Paulo, que nunca foi pra cidades que são 30 quilômetros, sei lá, gente que foi pra São Paulo e que nunca foi pra, sei lá, Jundiaí, sabe? Uma coisa assim que é ali do lado. Gente que é de São Paulo e que nunca foi pra Embu das Artes, que fica ali do lado, que tem uma feirinha muito legal pra ir. Gente que é de Salvador que nunca foi pra Candeias, que nunca foi pra ali pro Recôncavo, nunca foi pra Cachoeira, esse tipo de coisa. Então, gente, o meu primeiro conselho é que vocês comecem aos poucos, pra vocês pegarem a manha, pra vocês fazerem voos maiores. Mais uma vez, eu não quero dizer que você não pode começar a primeira viagem fazendo uma viagem super grande, um destino completamente diferente.
Pode, mas que tal você começar aos poucos? Começa na cidade que é ali do lado. Se você não tiver a oportunidade de começar na cidade ali do lado, só tiver as férias de 30 dias e quiser, de repente, conhece um lugar no Brasil, planeja as coisas, vai para alguma parte do Brasil que você não foi. Ou, se for o caso, vai para um país ali da América do Sul, vai para um Argentina, um Chile, que são países mais fáceis do que outros países que são muito diferentes. Ou sei lá, vai para Portugal, que é a mesma língua. Aliás, eu vou contar para vocês que a minha primeira viagem sozinha foi para Portugal. Eu morava já na Europa, por isso que eu não fui para dentro do país ou o Brasil mesmo em si. Então a minha primeira viagem sozinha foi para Portugal e eu pensei assim, começa pequeno. Tipo, você vai, eu fiquei poucos dias em Portugal, não fiz um tour enorme porque era a minha primeira vez, eu tava cheia de receio, cheia de medo. Quem me vê hoje viajando sozinha, indo pra China, indo pra vários lugares, não sabe que eu comecei pequena também. E o que eu sempre dizia assim, eu pensava assim, bom, se eu tiver algum problema, é minha primeira vez viajando sozinha, eu não tenho tanta experiência assim. Se eu tiver um problema, pelo menos eu tô aqui em Portugal, eles falam minha língua. E vai ser muito mais fácil do que se eu for num país completamente diferente, um país da Ásia completamente diferente. As pessoas me perguntam muito como não ficar entediado enquanto você viaja sozinha. Ai, mas eu vou querer alguém pra conversar. Ai, mas eu vou achar chato. Bom, eu sou uma pessoa muito de boa com isso. Eu adoro ficar sozinha. Eu adoro curtir a minha própria companhia. Eu sou uma pessoa que vai pro cinema, uma pessoa que vai pro cinema sozinha, vai pra restaurante sozinha, eu não tenho muito problema com isso. E uma coisa que eu sempre uso é fone de ouvido, porque eu tô ali, tô ouvindo música, eu acho que ajuda muito quando você tá viajando sozinho, enquanto eu tô andando de um lugar pra outro. E livros, enquanto se eu for de uma cidade pra outra, eu leio muito, o que ajuda muito. Se você for uma pessoa que você é muito comunicativa, você precisa fazer amigos, você sente essa necessidade de falar com as pessoas, o que não é muito o meu caso, que eu sou muito mais antissocial do que uma pessoa que precisa ficar falando com todo mundo. Se você é o tipo de pessoa que você precisa conversar e tá socializando com muita gente, uma boa dica é de você ficar hospedado, sei lá, num albergue. Ou se você pega um Airbnb que você vai compartilhar a casa com alguém. Em vez de você pegar uma casa toda sua, você pega um quarto na casa de uma pessoa e assim você vai poder ter contato com uma pessoa. Uma outra alternativa também é fazer tours, tipo walking tour, que você vai ter a oportunidade de interagir com alguém, ou usar aqueles aplicativos tipo Meetup. O Meetup é um grupo que você tem os aplicativos e tem grupos de pessoas que têm interesses parecidos com vocês e de vez em quando eles têm reuniões, pode ser uma oportunidade para você conhecer alguém, ou Couchsurfing, que sempre também tem eventos. Essa é uma das maneiras de você não ficar entediado e você poder interagir com outras pessoas. Albergue é sempre legal porque tem aquela sala de convivência, que ele sempre tem pessoas que viajam sozinha. Eu já viajei, já fiquei em albergue e se você quiser, você sempre consegue conversar com outras pessoas, porque tem pessoas que viajam sozinhas, pessoas que são mais abertas. Eu sempre fui uma pessoa muito mais na minha, assim, não tenho aquela necessidade de estar, sei lá, conversando e fazendo amizade com todo mundo. E eu ficava mais na minha, assim, de boa. Mas se você tem essa necessidade, albergue é uma excelente opção pra você não se sentir entediada e não ficar sozinha. Uma outra dica para quem quer começar a viajar sozinha é planejamento. Planejamento é a chave de uma boa viagem. Só que planejamento, quando você viaja sozinha, ainda é mais importante, porque você não tem a sua amiga para confiar nela. Eu não fiz o planejamento todo da viagem, mas a fulana fez. Eu vou colar na fulana que vai ser sucesso. Vai ser você e você. Então, se você não fez o planejamento, a sua viagem pode não dar certo. A sua viagem pode ser menos legal do que deveria ser. Então, a palavra-chave é planejamento, tanto mapas, tanto para você escolher hotel, você ver o hotel, ver as fotos do hotel, você escolher as atrações, porque vai que de repente você vai num dia que a atração tá fechada. Alguns museus da Europa fecham, por exemplo, na segunda. Se você não fez o planejamento, você não leu sobre esse museu e você só vai estar durante a segunda, então, tipo assim, você perdeu, sabe? Tipo, você não vai naquele museu que talvez seja a única oportunidade na sua vida de você ir porque você não fez o planejamento. Então, o planejamento de transporte, de usar tudo. Uma dica que eu sempre uso é usar o mapas do Google. E aí eu coloco as estrelinhas em todos os pontos que quero ir.
E o que eu faço é que, tipo assim, hoje de manhã eu vou pra essa parte aqui que tem 5 lugares pra eu ir, 5, 6 lugares pra eu ir, eu não sei, 3 lugares. E aí eu vou juntar tudo que é na mesma região e vou. Então eu saio colocando tudo as estrelinhas no Google, até coisas a mais quando eu faço o planejamento, porque às vezes sobra mais tempo ou falta tempo. Se de repente você vai num museu que tem muito mais coisa do que o que você imaginava, mas você deixa tudo que você tem vontade de ver, tudo em prioritário, e depois as coisas que não são tão prioritárias assim, mas que você tem vontade. Isso é a melhor maneira de sua viagem dar certo quando você planeja, porque, tipo assim, não tem a outra pessoa pra dizer, ah, eu ouvi dizer que tal lugar é legal. É só você e você, então você tem que planejar o melhor possível. Vamos falar sobre segurança, que é uma coisa que a gente fala muito sobre mulheres que viajam sozinha, dicas de segurança e, no geral, os lugares são seguros. Acontece de a gente ver uma notícia de alguma viajante que morreu, alguma coisa assim, infelizmente isso existe, mas assim, isso é um caso de milhares de casos, milhares de mulheres que viajaram. Até hoje eu tô aqui sã e salva, já viajei quase 1 milhão de vezes sozinha e eu tô sã e salva voltando aqui pra contar pra vocês. E eu acredito muito naquela coisa de intuição. Se você acha que vai ser perigoso, não vá. Aquela coisa, se tem aquela sua voz interior dizendo assim, não vá que é barril, não vá que é barril, minha filha, porque a chance de você estar certa é bem grande. Aquela coisa, a gente, como a gente é brasileiro, já vive num país que é assim, violento e perigoso, a gente já tem algumas coisas assim que a gente já presta muita atenção. Por exemplo, eu não viajo durante a noite quando eu tô viajando sozinha. O que eu digo não viajo durante a noite é no sentido de eu chegar de noite para ir pro meu hotel. Então, às vezes, o voo durante o dia é até um pouquinho mais caro. Às vezes tem promoção, um voo noturno. Mas eu não me acho confiante de chegar numa cidade desconhecida durante a noite. Mesmo que seja de táxi, às vezes eu pego o táxi ou o Uber, o que seja à noite, mas eu prefiro chegar durante o dia. É uma coisa que meio que eu não abro mão assim, é de você chegar durante o dia, exceto em casos que você não tem outro voo, você precisa chegar naquele horário, você não tem a folga, mas eu sempre prefiro chegar durante o dia. Uma outra coisa que eu também não faço é que eu raramente saio à noite. Tem meninas que adoram sair à noite, que saem, vão pra balada, vão pra tudo sozinha. Eu não faço, eu não me sinto tão confortável assim de fazer numa cidade que eu não conheço. A não ser que eu já tenha vários dias na cidade, você já pega aquele feeling da cidade, mas eu não faço. Eu não tô dizendo que você não tem que fazer, claro, você pode fazer, mas tomando os cuidados necessários que você tomaria se você estivesse na sua cidade ou em outra cidade. Algumas mulheres pegam carona na estrada. Eu não consigo viajar de carona assim na estrada sozinha, de pessoas que eu não conheço. Mas vocês podem, por exemplo, usar o BlaBlaCar, que é um aplicativo que você se registra e você pode pegar uma viagem de carro com outras pessoas que são desconhecidas, mas que o BlaBlaCar, eles têm os documentos das pessoas, tem vários dados das pessoas, e aí você paga um valor menor do que o que você pagaria para viajar, sei lá, de avião, de trem ou de carro, o que seja. E essa é uma opção mais barata para você que quer viajar de carona e que também fica pensando nessa questão da segurança de você viajar sozinha. Então essas são as principais dicas que eu tenho para você que quer começar a viajar sozinha. Põe o pé na estrada, vá já viajar, como eu disse, não precisa começar grande. Você precisa só começar. Você pode ir para a cidade que está do lado da sua, você pode ir àquela cidade que não fica longe, que você sempre teve vontade, mas que nunca teve companhia. Vai num domingo, vai rapidinho e volta. O importante é você ir, é você pegar confiança em você mesmo. Porque eu comecei aos poucos até pra pegar confiança, porque eu sou uma pessoa, meu povo. Eu sou uma pessoa que eu me perco até com o Google Maps, eu vou pro o lado errado, sabe? Eu fico olhando a bolinha assim no mapa, mas eu sempre vou pro lugar errado. Então depois de um tempo você vai pegando confiança e você diz assim, pô, se todo mundo tá viajando, todo mundo consegue ir e voltar e não tem problema, eu também não voltei. E assim aconteceu comigo, e assim eu comecei aos poucos e cada vez viajando mais longe para países mais difíceis, países mais complicados e mais diferentes. E foi assim que eu fui ganhando autoconfiança, confiando em mim pra viajar sozinha. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dicas aqui pra compartilhar, podem escrever aqui no comentário dicas pra quem quer começar a viajar sozinha, quem tem interesse, mas que ainda tem um certo medo em viajar sozinha.
Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.